Deus manda eu te dizer que o tempo de sorrir chegou, que o vento e a tempestade para você Ele acalmou, e um novo sol em teu horizonte já brilhou. Se era tão amargo, transformou-se em mel. Se era um inferno, hoje Ele faz o céu. Pois quando Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus. Amém? É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como diz no refrão desse louvor, Deus manda eu te dizer. Isso é muito forte, traz um peso de responsabilidade muito grande sobre nós. Porque a Bíblia diz que ai daquele que diz que Deus disse quando Deus não disse. Então, vamos meditar, né, naquilo que diz a palavra do Senhor, né? Está no livro de João, no capítulo 4, no versículo 14. Essa palavra é o que nos dá respaldo para essa campanha que nós estamos fazendo. Hoje é o segundo dia. Conforme eu ensinei para vocês no vídeo anterior, eu vou falar, vocês daí vão responder. Na verdade, não é repetir, é responder, né? Então eu digo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e você diz, para sempre seja louvado. Amém? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga então, para sempre seja louvado. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho do nosso irmão João, né? No seu capítulo 4 e no seu versículo 14, está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Esta é a palavra que nos dá respaldo para este propósito que nós estamos fazendo, né? Com a garrafinha de água mineral, nós estamos consagrando esta garrafa de água mineral ao Senhor. Então hoje no final, né, do vídeo eu vou estar orando com você o Salmo 91, e eu creio, né, que nós vamos até o final dessa campanha, muitas vidas serão alcançadas e o nome do Senhor será glorificado, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, a ponto de encontrar divisão da alma com o espírito. Olha que coisa gloriosa, né? Então, irmãos, o que nos diz neste versículo que nós acabamos de ler é que o Senhor Jesus, nós já conhecemos a história, ele parou à beira, né, do poço de Jacó, e a Bíblia diz que os discípulos seguiram o caminho para ir à cidade em busca de alimentos, e Jesus ele ficou ali, né, na beira daquele poço. E ali chegou uma mulher samaritana, e Jesus abre diálogo com aquela mulher, mas aquela mulher não entende por que Jesus, sendo um homem judeu, estava falando com ela, uma mulher samaritana. Mas logo aqui nesse versículo, a gente vê, né, por que Jesus entrou, puxou conversa com aquela mulher. Porque Jesus, ele queria dar para aquela mulher a palavra da salvação. Jesus, ele queria dar para aquela mulher a palavra de libertação. Jesus, ele queria dar para aquela mulher a palavra de cura, a palavra de transformação de vida. E aquela mulher, irmãos, no final ali, aquela mulher entende, né, quem era que estava falando com ela. Porque chega um momento que Jesus disse assim: olha, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu é que me pediria. Então eu quero falar neste momento sobre o poder da palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós ignoramos, ou às vezes nós negligenciamos, né, no que diz respeito ao poder que tem a
palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é tão poderosa que por ela foram feitas todas as coisas, né? Os céus, a terra e tudo que neles há. A única coisa que Deus fez com as suas mãos, né, que Deus usou as mãos para fazer, para construir, né, foi o ser humano, foi o homem, né? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus ali formou, né, um boneco ali, né, na forma de um homem, segundo as escrituras sagradas, e ele soprou nas narinas daquele ser, né, que ele criou ali, né, o fôlego da vida. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, no mais, o Senhor disse: haja e houve, né? E veio à existência aquilo que não existia, né? Então, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Inclusive o homem, Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, antes de fazer o homem, Deus liberou a palavra sobre o homem. Ainda aqui no livro de João, no Evangelho de João, vai dizer que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no princípio só se ouvia falar de um menino que nasceria de uma virgem, né? Mas era só uma palavra, era só uma promessa, era só uma profecia. Mas aquela profecia, aquela promessa se cumpriu, né? Quando um belo dia o anjo do Senhor se apresenta para Maria e fala que ela seria a mãe do Salvador. Então, queridos, eu quero trazer neste momento, né? Eu estou gravando o vídeo pela manhã. Eu quero trazer neste momento uma reflexão sobre o poder da palavra de Deus. Eu quero que neste momento você entenda, né? Eu vou dizer algumas vezes nesta manhã, porque eu estou gravando pela manhã, mas assim, eu quero que você entenda, né, o poder da palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, observem, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés, liberta o seu povo da escravidão do Egito e conduz esse povo a uma terra prometida. E tudo isso Deus fez pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Mas chega num determinado momento, numa determinada parte do caminho, da jornada que eles estavam fazendo rumo à terra prometida pelo próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que eles se deparam com o Mar Vermelho. E atrás deles vem Faraó. Faraó com seu exército perseguindo aquele povo, né? Depois que o povo sai do Egito, Faraó muda de ideia e Faraó vai em busca daquele povo. Faraó vai tentar, né, trazer de volta para o Egito o povo judeu. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando aquele povo se depara com o Mar Vermelho, Deus libera para Moisés uma palavra. E Moisés vai clamar a Deus e Deus diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz assim: um cajado. O Senhor diz: toca nas águas. Então a palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que um pedaço de madeira não abre mar coisa nenhuma, né? Nós sabemos que um pedaço de madeira não tem esse poder, né? Mas um pedaço de madeira, quando recebe a palavra de Deus, ele se torna instrumento de milagre. Você entende? Você entende por que nós estamos fazendo esse ato profético de orar, consagrando a Deus esta água? Você entende que não é uma heresia? Você entende que não é um achismo nosso? Uma ideia brilhante que surgiu na nossa cabeça? Não, não é. Isso é instrução da palavra de Deus. Se Deus liberou uma palavra sobre Moisés, e através de um cajado que Moisés tinha nas suas mãos, Moisés tocou nas águas do mar e o mar se abriu. Então, queridos, por que nós não podemos invocar o nome desse Deus? Por que nós não podemos pedir a Deus, né, suplicar a Deus, clamar a Deus, para que Deus ministre sobre nós uma unção poderosa,
né, através das nossas vidas, para que essa água se torne instrumento de milagre, para que essa água chegue na vida das pessoas e se encontrar enfermidade seja curada, e se encontrar prisão espiritual, né, seja liberto, né, seja salvo, haja milagres, prodígios, maravilhas, por que não? Se a Bíblia diz que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, eu costumo dizer que não importa em que parte da Bíblia tem algo escrito. Toda esta palavra, tudo que está escrito para o nosso entendimento, para a nossa edificação. É toda a Bíblia. Você pode me dizer, pastora, mas está escrito lá no Antigo Testamento. Então eu vou te trazer um exemplo do Novo Testamento. A palavra do Senhor nos diz que um certo dia o Senhor Jesus, Ele ordena que os seus discípulos atravessem o mar. Entrem no barco e vá para o outro lado. E esses discípulos obedecem. Eles entram naquele barco e eles vão rumo ao outro lado, à outra margem. No meio desse trajeto, a Bíblia diz que eles se deparam com o que eles acharam que era um fantasma. Por quê? Porque lá vem Jesus andando por cima das águas. Lá vem Jesus andando por cima das águas. A Bíblia diz que eles começaram a gritar com medo. Eles se apavoraram e começaram a gritar porque eles achavam que era um fantasma. E no meio do mar não tem para onde correr. Se pular do barco, a situação piora. Então o que acontece? A Bíblia diz que um dos discípulos, chamado Pedro, ele se posiciona, ele toma uma atitude e ele diz: Senhor, se és tu, ordena, ou seja, me dá uma palavra para que eu vá até a ti. Então deixa eu te dizer uma coisa nesse momento. Se você ainda não tem uma palavra liberada da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre aquilo que você deseja fazer, sobre aquilo que você pretende fazer, então busque a Deus uma palavra, peça a Deus para te dar uma palavra, para liberar uma palavra sobre você. Agora, aceite a palavra que Deus te der, porque não adianta Deus te dar uma palavra e você não crer. A Bíblia vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Se Deus te der uma palavra, então creia, então siga em direção ao rumo que aquela palavra está te orientando. Então quando Pedro diz, ordena que eu vá até a ti, o Senhor Jesus imediatamente ele libera uma palavra. E quando ele libera essa palavra, Pedro toma uma atitude de descer do barco, de sair do barco em pleno meio do mar. E Pedro agora começa a andar sobre as águas. Mas eu acredito, irmãos, que chega um determinado ponto da caminhada de Pedro, indo ao encontro de Jesus, que ele pensa assim: ué, como assim eu estou andando sobre as águas? Né? Eu não tenho nada para me segurar, e se eu afundar? E vem a dúvida, e vem o medo, e vem a insegurança, e vem a incerteza. E a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E aí então Jesus age sobre a vida de Pedro, tomando-o pela mão e o erguendo novamente. Então, queridos, o que nós entendemos com esta palavra é que tudo que nós precisamos é de uma palavra da parte de Deus. É de uma palavra que saia da boca de Deus. Porque está escrito que a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre aquilo para que foi destinada. A palavra de Deus que foi destinada para a minha e para a sua vida, eu quero que você entenda que é responsabilidade de Deus fazer cumprir. Era responsabilidade de Jesus. Pedro está caminhando por cima das águas. Não foi uma coisa que Pedro queria. Pedro não saiu de casa dizendo: hoje eu vou andar sobre as águas, hoje eu vou caminhar por cima das águas. Não, Pedro saiu de casa, né? Pedro saiu da praia ali, né?
dentro de um barco, que é o natural, que é o comum. Se nós vamos atravessar o mar, se nós vamos andar, né? O mínimo que nós podemos fazer é entrar no barco. Ninguém sai por aí, né, caminhando por cima das águas, né? Então, se Pedro caminhou por cima das águas, foi porque ele recebeu uma palavra vinda da parte do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda, que o difícil é termos uma palavra liberada por Deus, porque depois que Deus libera a sua palavra, Ele cuida em cumprir. Ele cuida em fazer acontecer aquilo que Ele falou. Então, quando Deus fala algo para mim e para você, quando Deus libera uma palavra para mim e para você, Ele cumpre, amados. Ele cumpre. Deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca me imaginei uma pastora. Eu nunca me imaginei pregando, cantando. Nunca. Mas Deus falou que eu faria isso. E mesmo eu relutando, por muitas vezes eu relutei para não fazer. E depois que estava já fazendo, depois que já estava se cumprindo aquilo que Deus havia falado a meu respeito, aquilo que Deus havia prometido para mim, devido às dificuldades, devido às lutas, às provações, eu quis parar. E eu cheguei num momento que eu parei, que eu estagnei, dizendo eu que não ia mais fazer, não ia mais pregar, que eu não ia mais louvar. Eu queria só ficar ali num cantinho da igreja, né? Receber a ministração da palavra e ser uma crente, entre aspas, né? Mas o que Deus falou? É que seria assim? Não. Deus falou que eu seria uma líder espiritual, uma pastora, né? Deus me levantou pelo ministério profético desde a minha infância, né? Que foi despertado em mim, foi conhecido em mim, né? Esses dons que o Senhor me concedeu. E aí, né? O Senhor, Ele foi trabalhando, o Senhor foi, né? A Bíblia diz que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aos escolhidos. E Deus tem me capacitado para que eu faça aquilo que Ele disse que eu faria, para que eu seja aquilo que Ele disse que eu seria. Então, se Deus falou algo a teu respeito, se Deus te fez uma promessa, então se agarra nela, se apegue à palavra de Deus, porque você tem respaldo da Bíblia Sagrada para você crer, para você acreditar. Então, por mais difícil que seja, por mais impossível, por mais mirabolante, meu Deus, mas como assim, né? Eu não sou de uma linhagem de pastores, né? Quando eu disse para vocês que minha mãe me ensinou, né, lá aquele dizer, minha mãe não era uma pastora. Eu não tinha o costume de ver pessoas evangélicas na minha família. Eu vim de um berço católico, a quem eu tenho todo respeito e admiração, né? Mas eu estava planejada, projetada por Deus para seguir uma caminhada no Evangelho, como uma pastora evangélica, né? Então, irmãos, a vida, né? Criou circunstâncias e situações e o inimigo, né? Lutando e relutando para que isso não se cumprisse, para que eu não alcançasse aquilo que Deus havia falado comigo, aquilo que Deus havia me prometido. Mas não deu jeito, porque quando Deus fala, irmãos, nem o diabo pode reverter aquilo que Deus falou. Ninguém pode, porque a Bíblia nos diz, o compromisso de Deus é com a palavra dele. Para fazer cumprir a palavra de Deus, Ele move céus e terra. Ele derruba, Ele ergue, Ele exalta, Ele abate, Ele traz a existência, Ele faz
descer a sepultura, Ele faz subir dela. Deus faz qualquer coisa que seja preciso fazer para cumprir a sua palavra. É por isso que eu te aconselho a crer naquilo que Deus falou ao teu respeito. Se você está enfermo e Deus ainda não liberou uma palavra de cura, então busque, clame a Deus até que da boca dele saia uma palavra sobre a tua vida dizendo que você está curado. Mesmo que você olhando para o teu corpo físico, você não veja a cura ainda, creia, ela já foi liberada, a qualquer momento vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero te dizer que aquilo que Deus falou contigo vai acontecer. A palavra que Deus liberou sobre você vai acontecer. Vai acontecer. Se é Deus que fala, então vai acontecer. É por isso que nós temos que ter um cuidado. Como a Bíblia diz, ai daquele que diz que Deus disse quando Deus não disse. Sabe por quê, irmãos? Porque se não foi Deus que disse, sabe, você vai esperar, você vai lutar, você vai, murmurar, mas não vai acontecer. Porque não foi Deus que disse. Porque Deus não autorizou, um profeta, a pessoa, a dizer, Mas se é Deus, então vai acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, e você pode me perguntar assim, pastora, mas como que eu vou saber se foi Deus que disse? Se realmente Deus falou comigo. Amados, a Bíblia diz que Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. A Bíblia diz que ele já estava em estado de decomposição, segundo a fala da sua irmã. Mas quando Jesus liberou uma palavra, quando Jesus falou, Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Lázaro se levantou do túmulo e veio para fora conforme a palavra do Senhor. Você entende? Então assim, Lázaro, que já estava morto, foi tocado pela palavra de Deus. Por que não você, que está vivo, graças a Deus? Por que não você, que tem em si, que tem na sua vida o Espírito de Deus? O mesmo Espírito que usa o profeta para te dizer, assim diz o Senhor, é o mesmo Espírito que precisa estar em você para receber e entender que o Senhor fala contigo. Então, se você me pergunta o que você pode fazer para entender que Deus está falando contigo, eu vou te dizer: se encha da presença de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Dê espaço para que o Espírito Santo de Deus te inunde, porque daí não ficará dúvidas quando Deus falar contigo. Logo diz as Escrituras Sagradas que Deus não é Deus de confusão. Então, receba a palavra de Deus. E neste momento, mais uma vez eu ia dizer nesta manhã, e neste momento, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que o que está acontecendo aqui é uma liberação da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus, quando Ele disse para aquela mulher assim, da água que eu te der, nunca mais tu terás sede, aquele que beber da água que eu der, Jesus não disse só para aquela mulher samaritana, Deus disse aquele. Jesus disse assim, aquele que beber, que você seja aquele, que eu seja aquela, que receba, que beba da água que Jesus tem para nós. Que água é essa? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor neste dia para você é: vai dar tudo certo, vai acontecer conforme o Senhor falou contigo, vai ser exatamente como Deus disse que seria na sua vida.
Ah, pastora, nem parece, não precisa parecer, só precisa ser. Nem parecia que era Jesus, parecia ser o quê? Um fantasma, mas era Jesus. Parecia que o povo ia morrer na beira daquele mar, até chegaram a dizer: Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer aqui? Lá no Egito não tinha sepultura? Não era para aquele povo morrer no Egito e nem era para aquele povo morrer na beira do mar. Aquele povo precisava conhecer o cumprimento das promessas de Deus, que era a terra que mana leite e mel. Então entenda que o que Deus promete, Ele cumpre, e você está debaixo da palavra de Deus. Vai acontecer. Amém? Vamos orar então? Nós vamos orar primeiro o Salmo 91, depois nós vamos encerrar esse nosso vídeo com uma oração. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Soberano, eterno e maravilhoso Deus, este momento, Senhor da glória, diante da tua gloriosa presença, nós oramos ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor amado, Deus querido, nós cremos no poder da tua palavra, mas aumenta a nossa fé. Meu Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. E nós estamos neste momento orando ao Senhor e buscando, Pai, uma palavra que saia da tua boca para as nossas vidas. Que o Senhor possa liberar, Pai, palavra, meu Deus, de bênção, palavra de vitória, palavra, Deus, de encorajamento sobre a vida do teu povo. Não importa, Pai, quem seja, e não importa o que esteja precisando. Meu Deus, naquele momento, os judeus, eles precisavam de algo que os livrasse da fúria de Faraó. Mas diante deles estava, meu Deus, o mar vermelho. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez um caminho no meio do mar. Assim também, meu Deus, naquele momento da tormenta, meu Deus, dos discípulos em alto mar, Senhor da glória, eles precisavam de um socorro. E o socorro deles, Pai, veio, meu Deus, através do próprio Jesus. Tudo eles poderiam imaginar, menos que Jesus viria ao seu encontro, andando por cima das águas. Quem sabe, Pai, neste momento, tem pessoas aqui, Senhor da glória, que tem imaginado tudo, Senhor. Tem imaginado a vergonha que vai passar, o vexame, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção. Meu Deus, o problema, tem imaginado o tamanho do problema que vai ter. Mas eu venho, Pai, como ministra da tua palavra, como profetisa do Senhor, eu venho declarar uma palavra, Pai, da tua parte, Senhor, em nome de Jesus, que não será, meu Deus querido, nada negativo, mas que será bênção, que será vitória, que a resposta, Deus, veio do Senhor para essas vidas, que o Senhor já concedeu a vitória, que o Senhor já abençoou, que o Senhor, meu Pai, já entregou, Senhor, aquilo que eles estão buscando da parte do
do Senhor. Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, eu abençoo aqui cada vida, cada casa, cada família, para a glória do teu nome. Eu declaro vitória, Pai, porque tu és um Deus de vitória. A tua palavra diz que nunca se viu e nem se ouviu falar de alguém que tenha tanto prazer em trabalhar em prol daqueles que esperam e confiam nele, como é o Senhor. Este é o Senhor. O Senhor é o Deus que trabalha a favor daqueles que esperam e que confiam em ti. Meu Deus, honra a confiança do teu povo. Meu Deus, honra a fé do teu povo. Meu Deus, honra, Deus, a esperança e a expectativa daqueles que têm esperado em ti, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.